Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Para que a gente está aqui hoje? Estou aqui porque eu estava assistindo o Debate Raiz, hoje de meio-dia, e uma discussão lá me chamou a atenção e eu quis trazer aqui para discutir com vocês, que é algo que eu tenho bastante curiosidade de saber como é que é o termômetro da torcida gremista quanto a esse assunto, tá bom? Durante pelo menos uns 5 minutos do programa, o tema ali do debate foi Roger Machado e a sua relação com o Grêmio. Fica aqui com nós até o final, que já já vou trazer as falas deles e a discussão que se acalorou por alguns minutos ali, e também os dois lados dessa história, trazer a minha visão, claro, do que eu acho sobre o Roger Machado. Antes disso, eu quero pedir para vocês que estão aí, tá aqui nesse vídeo, já dá o like para nós, cara. Faz toda a diferença no meu trabalho dando like. E se tu não é inscrito no canal e caiu aqui, também se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que envolve o universo gremista, tá? Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, @glemesgrêmio. Lá eu mando conteúdo pro Instagram e pro Twitter, que eu não trago aqui pro YouTube, tu fica por dentro de tudo que a gente traz e envolve o universo gremista, tá bom? Conto muito com vocês, e sem perder tempo, pessoal, eu já quero, e como eu falei aqui no início do vídeo, o tema central hoje foi o Roger, tá? E a sua suposta idolatria com o Grêmio. Eu digo suposta, acho que vocês já vão entender qual que é a minha visão sobre esse assunto. E eu já quero que vocês deixem a opinião de vocês aí também. Vocês ainda consideram o Roger um ídolo do Grêmio? Ou ele deixou de ser ídolo no momento em que ele pisou no Beira-Rio para treinar o Inter? Ou vocês nunca consideraram o Roger ídolo? O que eu acho um pouco mais difícil aí. Mas deixa a opinião de vocês que eu quero saber o que vocês pensam, tá? O Alex Bagé e o Diogo Rossi, principalmente o Bagé, ele falou que o Roger ele desrespeitou o Grêmio. Por que ele disse isso? Porque numa entrevista para a Rádio Grenal, o Roger não cita o Grêmio a falar do seu clube formador. Ele usa essa palavra, inclusive essa expressão, o meu clube formador lá atrás. E não sei o que, e não fala o nome do Grêmio, talvez para fazer uma média com a torcida do Inter, não sei. Ou talvez só o jeito dele se expressar mesmo, não tenha como falar. O Diogo Rossi foi nessa mesma linhagem do Bagé. E os dois foram confrontados pelo Fabiano Baldasso. Baldasso, colorado, que todo mundo sabe que ele é, disse que eles estão só com ciúminho do Roger, porque o Roger hoje treina o Internacional. O Baldasso ainda disse que o Roger é o maior lateral esquerdo da história do Grêmio e que o fato de treinar o Inter não deveria abalar a história que ele tem dentro do Grêmio e a idolatria que supostamente ele ainda tem, ou tinha, eu duvido que ainda tenha, para a grande maioria da torcida nos dias de hoje. Eu não sei, mas eu quero muito saber o que vocês pensam, então deixa a opinião de vocês aí, se pararam de considerar o Roger ídolo, se ainda consideram, ou se acham normal essa transição dele de treinar o Internacional. Eu, particularmente, eu entendo o sentimento dos gremistas da bancada, tá? E partilho alguns sentimentos desse. Que eu acho completamente inviável uma pessoa ser ídolo do Grêmio e ir treinar o Inter, ou uma pessoa ser ídolo do Inter e vir treinar ou jogar no Grêmio. Eu acho inconcebível isso de acontecer. Eu estou dizendo que eu acho errado o Roger ter ido treinar o Inter? Não, eu nem teria o direito de achar isso errado. Porque a vida do Roger, ele tem que saber das coisas que ele faz, mas ele teria que saber também que ao tomar essa decisão, ele implodiria o outro lado. Indo para o lado do Beira-Rio, ele implodiria o caminho dele, a idolatria dele dentro da arena. Até aí eu acho que ele fez de caso pensado, ele sabia. Ele fez uma escolha para a vida dele. Eu até pergunto para os colorados que eventualmente estão aqui me vendo, vocês aceitariam, por exemplo, o Bolívar no final de carreira vir jogar no Grêmio? Depois de ter conquistado tudo pelo Inter? Ou você, sei lá, aceitaria o Sobis, que vir jogar no Grêmio? O Grêmio tentou por mais de uma vez contratar o Sobis, e o Rafael Sobis negou vir jogar no Grêmio por causa da idolatria que ele tinha com o Internacional, e ainda tem, ainda nutre, é um dos grandes ídolos do Internacional. Eu, falando por mim, pega um Maicon da vida, que é um cara que eu tenho como ídolo da história recente do Grêmio. Eu jamais aceitaria o Maicon hoje como ex-jogador indo treinar o Internacional. O Maicon destruiria meu coração se ele fizesse isso. Isso é tão verdade o que eu estou dizendo, que em determinado momento o Bagé, daí, ouvindo as coisas que o Baldasso estava falando, confrontou ele e falou, mas tu guarda a mágoa do Edinho e do Juliano por eles terem jogado no Grêmio. Aí o jogo vira. O Baldasso olha para ele, não, mas o Edinho e o Juliano, eles desrespeitaram o Internacional quando passaram pelo Grêmio, pelas atitudes e pelas falas. Pode ser que sim. O Edinho eu até entendo, o Juliano não sei o que fez demais.
O Edinho tem aquele caso dele dizendo que o Grêmio era bem melhor, enfim, ele não vou entrar nesse mérito, mas o Edinho, tentando ver por um lado de torcedor, do outro lado, o Edinho pode ter feito isso. O Juliano, eu até acho que não. O fato de tudo isso é que o lado traído, no caso do Roger Nós, traído bem entre aspas, tá, gente? O lado traído sempre se dói mais do que o lado que tá junto com a pessoa, vocês me entendem? Quase fazendo um paralelo com uma relação amorosa aí. O lado traído sempre se dói mais. Traído também entre aspas, tá, gente? Tudo entre aspas aqui, porque eu não sei se houve essa traição mesmo, mas vamos usar essa palavra entre aspas para ficar certinho, tá bom? O que eu posso dizer para vocês, como gremista que sou desde que eu nasci, quando saí da barriga da minha mãe no Hospital Conceição em Porto Alegre, é que o Roger Machado para mim não é um ídolo mais do Grêmio. E para grande parte da torcida ele não é. Mesmo se ele deixe o Inter daqui a pouco, volte a treinar o Grêmio, que eu acho que não vai mais acontecer, eu acho que essa ponte se fechou para ele, ele não vai recuperar o status que ele tinha com a torcida do Grêmio. O Roger fez uma escolha ao sair do Juventude para o Inter lá atrás, pensando na carreira dele. E eu vou dizer que isso está errado, é uma decisão dele, é acertada ao meu ver. Porque se lá atrás, passa 2 meses da proposta e ele diz não pro Inter, ele é demitido do Juventude, ele ficaria nesse patamar de carreira. Treinaria, sei lá, o Vitória da Bahia, treinaria outro time, sei lá, pegaria o Mirassol, ia treinar um time na Série B. Era o patamar que estava estabelecido pro Roger. Ele saindo do Juventude e indo pro Inter, ele dá um upgrade de carreira. Ele vai pro Internacional, agora se o Inter mandar ele embora, ele tem abertura num São Paulo da vida, num Corinthians da vida, ele treina, ele tá no hall dos principais times, dos principais treinadores do país hoje, até pelo trabalho que ele realizou no passado e no primeiro semestre. No Inter, primeiro semestre de gauchão, não o brasileiro, tá? E até quem sabe, uma rica bilionária Arábia Saudita, quem sabe se abre esse horizonte para ele. É uma escolha também de dinheiro. O Roger ganhava muito menos no Juventude que veio ganhar no Inter. E com o dinheiro dos outros a gente não pode opinar. Só que o Roger tem que ter na mente dele que a hora que ele fez isso, ele fechou uma porta no Grêmio. Eu acho que ele sabia disso, ele tinha isso em mente quando ele fez essa escolha de treinar o Inter. Dito tudo isso, eu dou uma boa razão pro Diogo e pro Alex Bagé e todos os gremistas que se sintam dessa forma, de novo, entre aspas, traído pelo Roger. Sim, eu dou essa razão para eles porque eu sinto aquela mágoa. Mas eu também dou uma certa razão pro Fabiano Baldasso ali, porque sim, a gente está com ciúminhos também. É por isso a discussão toda, é por isso que foi vandalizada a placa dele lá na arena, no Hall da Fama. Por isso, exatamente por isso. É ciúmes, e é ciúmes que teria do outro lado se fosse ao contrário. Que teve na época do Edinho, que teve na época do Juliano, que vai ter de ambos os lados se acontecer futuramente com qualquer jogador. Isso é normal do futebol. Tu não quer ver o teu ídolo defendendo outras cores. À medida que ele vai, ele deixa de ser teu ídolo e tu fica com dor de cotovelo. Falando o bem claro para vocês aqui. O Roger, ele fez uma escolha na vida dele, e isso cabe só a ele e a família dele. Ok, ninguém tem que falar da escolha dele, se é certo ou errado, só ele e a família dele podem julgar. Essa escolha trouxe consequências e cabe a ele, do mesmo jeito que ele fez a escolha, aceitar essa consequência que foi romper o elo que ele tinha com o Grêmio, essa ligação ao aceitar ser treinador do Inter. Agora, ele que não espere admiração e idolatria, porque um ídolo de verdade, na minha opinião, jamais faria esse caminho que ele trilhou. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Comenta aí, Roger tá certo, Roger tá errado, Roger é ídolo do Grêmio, Roger não é mais ídolo do Grêmio, Roger é só um bom jogador que passou pelo Grêmio. Quero saber tudo o que vocês pensam quanto a isso. Se você é gremista ou colorado e tá aqui no vídeo, deixa aí também de que lado você mais se identificou, do lado do Baldasso, do lado do Bagé e do Diogo, ou do meu lado também, por que não? Também quero pedir para vocês já dar o like no vídeo se estão por aqui. Se não forem inscritos no canal, inscrevam-se, ativem as notificações e nos sigam nas redes sociais para a gente continuar aumentando essa comunidade aqui, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.